No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Vídeo de reunião ministerial comprova tentativa de interferência de Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal no Rio para proteger familiares e aliados, conforme relatos de quem esteve presente na exibição ontem em Brasília. Ministros do governo demonstram constrangimento com a exibição do vídeo e confirmação de que todos sabiam da intenção do presidente em interferir na Polícia Federal. Em sua defesa, Bolsonaro nega ter se referido à PF em reunião e afirma que o vídeo deveria ter sido destruído. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 13 de maio do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A situação política do presidente Jair Bolsonaro se complicou de vez. O conteúdo do vídeo da tal reunião ministerial, onde o ex-capitão do Exército teria tentado coagir o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, é devastador, segundo fontes que tiveram acesso ao material exibido ontem na sede da perícia da Polícia Federal em Brasília. Na gravação, o presidente teria dito que gostaria de substituir o superintendente da PF no Rio de Janeiro para evitar que familiares e amigos fossem prejudicados, entre aspas, e que, para isso, demitiria até mesmo o ex-juiz da Operação Lava Jato, até então um de seus superministros. Os advogados de Sérgio Moro disseram que o material exibido comprova todas as denúncias de seu cliente. Ainda de acordo com aqueles que assistiram o vídeo, o presidente faz referência à superintendência da PF usando o termo segurança, quando falou da necessidade de proteger familiares de eventual perseguição. Pelos relatos, Bolsonaro citou que já havia tentado trocar o segurança no Rio e que efetuaria a mudança desta vez. O ex-capitão do Exército também faz críticas e reclama da atuação de Sérgio Moro em ações judiciais onde o governo foi derrotado, pedindo um maior engajamento do seu ministro da Justiça. O presidente se defendeu dizendo que em momento algum usou o termo Polícia Federal no vídeo e chegou a afirmar que o material entregue ao Supremo Tribunal Federal como prova de seus ilícitos deveria ter sido destruído. É obrigação do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, derrubar o sigilo deste material para que todo o país tenha acesso ao que foi dito pelo presidente. Se as graves acusações que vazaram na exibição do vídeo se confirmarem, a permanência de Jair Bolsonaro na presidência da República fica absolutamente inviável. Agora, cabe às oposições, às entidades da sociedade civil comprometidas com a democracia e a defesa da legalidade, pressionarem o STF e o Congresso, em especial o senhor Rodrigo Maia, para que um processo de impeachment de Bolsonaro seja finalmente aberto. A sequência de Jair Bolsonaro como representante máximo do país é um ataque frontal a tudo o que nós entendemos como moralidade pública. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. Iniciando as nossas entrevistas hoje, eu cumprimento o professor de Filosofia e Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora e membro do Diretório Nacional do PDT, Gustavo Castanhon. Gustavo Castanhon, bom dia. Bom dia, Anderson. Uma satisfação estar aqui no Faixa Livre de novo com vocês. Espero que a gente tenha uma entrevista produtiva aqui para o ouvinte. Gustavo, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no programa. Gustavo, esse momento de excepcionalidade institucional pelo qual o país atravessa tem como principal protagonista o presidente Jair Bolsonaro. A sua teoria negacionista em relação à pandemia do novo coronavírus tem contribuído diretamente para o elevado número de infecções e mortes no país. Isso sem falar nessa monumental crise política por conta das tentativas dele de interferir nas nomeações da Polícia Federal para ter controle dos inquéritos onde seus filhos e amigos são acusados dos mais diversos malfeitos, especialmente na Superintendência do Rio de Janeiro. Quando Bolsonaro assumiu no ano passado, as expectativas eram as piores possíveis. Mas dava para esperar um quadro tão complicado como o que temos atualmente, Gustavo? Sim, eu acho que dava para esperar o quadro que a gente tem hoje, sim. Eu acho que o que não dava para esperar foi a tragédia do coronavírus. Essa pandemia cria um cenário no qual a perversidade extrema e a falta total de escrúpulos e valores morais do delinquente que está hoje na cadeira da presidência fica mais evidente, né? Mas todos os outros elementos já estavam aí antes da pandemia, né? O neoliberalismo, mais uma vez, tinha destruído o Brasil, a economia estava em coma, o Bolsonaro estava avançando para cima das instituições, tentando as emparedar, o Congresso, o STF, as instituições republicanas, mesmo os órgãos de governo. Ele estava acuado cada vez mais pelas investigações sobre os crimes dos filhos, ou seja, a rede de fake news do Carluxo, a rede de corrupção de milicianos ligados ao gabinete do filho Flávio Bolsonaro. Todas essas coisas estavam sendo investigadas e acuando ele. Era natural que em algum momento isso ia gerar crises institucionais. Eu acho que o grande catalisador e acelerador do desgaste da questão é essa tragédia inédita e incomparável do coronavírus, né? Mas, como disse o Emicida, numa declaração aí de anteontem, quem elege um assassino só pode esperar um genocídio como consequência. As pessoas votaram em alguém
que defendeu morte de 30 mil pessoas, defendeu tortura, defendeu assassinato de opositores. Elas não podiam esperar nada diferente de alguém que foi ligado à milícia a vida toda, né? O filho deu medalha de Tiradentes para o chefe do escritório do crime no Rio de Janeiro, que foi assassinado pelas forças de segurança durante o governo Bolsonaro, né? Alguns meses atrás, o Adriano da Nóbrega. Então, ninguém tem a desculpa de dizer que não sabia no que estava votando, né? Só resta a desculpa para essas pessoas que do outro lado estava o PT. O que eu acho que é uma desculpa absurda, porque não se pode acusar o PT de conspirar contra a ordem democrática, nem de assassinatos, nem de ameaça de genocídio, de golpe, né? Ou seja, é uma escolha de caráter ideológico, pelo que eles representavam, na verdade, em outros setores, e não uma escolha moral, né? Moralmente, as pessoas estavam obrigadas a não votar no Bolsonaro no segundo turno passado. Diante desse quadro provocado pela pandemia, como você tem avaliado as iniciativas do governo federal para conter os efeitos econômicos provocados pela Covid-19? No campo social, me parece que há uma enorme ineficiência dos órgãos de Estado. O tal auxílio emergencial de R$ 600 para as pessoas que atravessam dificuldades financeiras não sai. Por outro lado, os bancos seguem obtendo uma série de privilégios, como foi a aprovação dessa PEC do orçamento de guerra. Sobre as medidas econômicas do governo Bolsonaro para enfrentar a pandemia, né? Enfim, as medidas para enfrentar a pandemia são de assassinato em massa, né? Ele é um genocida que está levando a população às ruas para assassinar elas em massa. Se trata de um dos personagens mais desprezíveis da história do mundo, e é assim que ele vai passar a história, como o pior presidente da história, um genocida que provocou o maior morticínio da história do país. Uma crise que podia ser menor que a da gripe espanhola, ele vai transformar, provavelmente, se a gente não achar nenhum antiviral até lá, e se a vacina não sair em 4 meses, o que provavelmente não sairá. O que é pior, o Brasil sequer assinou o protocolo da ONU para receber a vacina e desenvolver junto com a ONU. Se está fora, é um dos 2 únicos países que não assinou. Se isso tudo não vier, se não vier um antiviral aí potente nos próximos meses, vai ser o maior morticínio da história do país. Ele é um genocida. Economicamente, ele também é um genocida, porque essa ajuda não sai de propósito, é proposital, né? Ele está determinado a não aliviar os efeitos da crise para provocar a quebra no isolamento social e trazer as pessoas de novo às ruas sem onerar o Estado devidamente, sem ele precisar pegar recursos de outras contas, sem ele precisar emitir ou emitir mais dívida ou simplesmente emitir moeda. Então, o que ele devia estar fazendo é o que fizeram a Dinamarca, o que fizeram todos os países europeus de uma maneira um pouco menos radical que a Dinamarca, mas é congelar a economia no lugar que ela parou, o máximo possível, ou seja, dar a fundo perdido recursos para as empresas, pelo menos por 2 meses, para deter a onda e dar tempo para o país se programar e se proteger e achatar a curva, para todas as empresas pagarem a fundo perdido os salários, e unicamente os salários dos seus funcionários, e manter a economia girando. E esse auxílio emergencial, rápido e sem burocracia, para todos aqueles que estão fora da economia formal. É isso que ele precisava estar fazendo, suspender. A gente apresentou o projeto pelo gabinete do senador Cid Gomes, por exemplo, de suspensão da cobrança de juros durante esses meses de qualquer empréstimo para empresas brasileiras. Agora, enfim, o governo só está preocupado em liberar e aumentar a disponibilidade de moeda para os bancos brasileiros, através de diminuição do depósito compulsório. Liberou 1,3 trilhão de liquidez na economia, sem nenhuma para os bancos, ou seja, mas nesse sentido, ou seja, no afrouxamento das regras de depósito compulsório, sem cobrar nenhuma contrapartida dos bancos, que, ao contrário de garantir a liquidez no mercado,
e garantir crédito para as empresas nesse momento, eles se aproveitaram do momento que não existe recursos por parte do governo para sustentar as empresas, e elas estão desesperadas, aproveitaram o momento para aumentar os juros para as empresas, e eles, mais uma vez, serão os únicos que sairão mais ricos novamente dessa crise. Você vai ver, por incrível que pareça, no fim desse ano, os lucros dos bancos não vão cair. Nós vamos ter passado pela pior crise econômica da história do Brasil e eles vão ter lucrado novamente. Ou seja, é isso. E as empresas arruinadas. Então, Bolsonaro está... É ele que é o grande exterminador das empresas brasileiras, e só pessoas totalmente cegas pela ideologia e os seus ódios particulares, pela esquerda ou pelo diabo que os carregue, podem não ver isso. Quer dizer, o Bolsonaro está matando brasileiros e matando as empresas. Ele é o grande genocida da história do país. Curioso nessa história toda, Gustavo, é que o Bolsonaro, que vive desafiando as instituições, só atende às demandas judiciais quando ameaçado. Exemplo disso aconteceu na última segunda-feira, quando ele passou a usar máscara em Brasília para conter a proliferação da pandemia, após o governo do Distrito Federal começar a multar e imputar crime de infração de medida sanitária preventiva a quem não usar o utensílio. Respeitar determinadas medidas de convívio social por mero bom senso e respeito ao próximo nunca foi o forte do Bolsonaro, né, Gustavo? Anderson, convenhamos, né? Todo mundo sabe que o Bolsonaro é um sociopata clínico, né? Ele é um sociopata, tem todos os sintomas de sociopatia. Ele foi expulso do Exército por ser um sociopata e planejar atentados à bomba contra as dependências do Exército. Ele foi expulso, na primeira, ele recorreu, e aí depois entraram no acordo para aposentar ele com o aumento de patente. Quer dizer, ele sequer nunca foi a capitão, ele era um merda, né? Ele foi expulso antes de o tornar capitão, só depois, quando entraram num acordo, eles, em segunda instância, reformaram a sentença, aposentaram ele compulsoriamente como capitão, sem honra, né? Ele foi expulso por desonrar o Exército Brasileiro e planejar atentados terroristas contra as próprias dependências do Exército por dinheiro, para pedir dinheiro por reivindicações salariais. Quer dizer, ele era exatamente aquilo que ele xinga em toda a esquerda. Ele era um sindicalista contra a lei, porque o Exército não pode ser sindicato, mas não era um sindicalista que exigia direitos, era um sindicalista criminoso, né? Era um bandido que cometia crimes no exercício, reivindicando vantagem ou direitos para os seus, amotinados. Ele começou como um amotinário e um miliciano, então, dentro do próprio Exército, não se poderia esperar outra coisa da vida do Bolsonaro. Ele não respeita absolutamente nenhum ser humano, e depois que pegou, provavelmente, a Covid e não aconteceu nada, ele está pouco se cagando, porque ele sabe muito bem que a máscara você põe para proteger os outros e não para proteger a si mesmo. E o Bolsonaro não quer proteger ninguém, ele acha que todo mundo tem que ser exposto ao vírus o mais rápido possível. Quem pegar, pegou, quem não pegar, não pegou, quem morrer, morreu, quem não morrer, não morreu, e a economia, o imbecil pensa, segue em frente dessa maneira. Só que todo mundo está vendo que essa é a pior estratégia mesmo do ponto de vista econômico. Então, hoje, por exemplo, países que radicalizaram, como a Dinamarca, a Finlândia, a própria China, até em Wuhan, se volta aos poucos às atividades comuns, ordinárias. A China sofreu um impacto econômico, vai ser reduzido, ela vai crescer esse ano, enquanto o Brasil vai ter a maior queda do PIB da história. A gente vai ter essa epidemia se arrastando até dezembro. Aqui, se, volto a dizer, não foi desenvolvida uma vacina, não vai ser para em março até lá. Ou seja, a mortandade pode diminuir, mas as pessoas vão ser internadas e vão ter que tomar antiviral na veia, né? Se nós descobrirmos um antiviral que funcione de fato. Senão o Brasil vai encarar aí 500 mil mortos nessa pandemia, em torno de. Depois de o Supremo Tribunal Federal negar a nomeação do Alexandre Ramagem para assumir a direção-geral da PF,
O delegado que assumiu, o Rolando Souza, vem promovendo uma série de mudanças nas superintendências ao gosto do Bolsonaro. A primeira, como era de se esperar, foi no comando do Rio de Janeiro, com a saída do Carlos Henrique Oliveira para dar lugar ao Tássio Musi. Além dele, outros 4 superintendentes da Polícia Federal nos estados foram substituídos. Está muito claro, Gustavo, que é um aparelhamento pelo presidente da República de órgãos que não são de governo, mas sim de Estado. Você vê alguma maneira de se evitar esse tipo de procedimento? Não poderia ser instituída uma nova forma de escolha dos superintendentes e diretores de órgãos como a Polícia Federal para evitar interferências políticas? Olha, Anderson, nesse ponto eu discordo de você. É claro que o Bolsonaro ele está intervindo politicamente, está aparelhando a Polícia Federal. E eu acho que os meios para se evitar esse tipo de coisa podiam até ser criar condições necessárias, né, mas não suficientes, para habilitar determinados agentes ao exercício de determinadas funções. Tipo, o cara só pode ser superintendente se já teve tantos anos de experiência, se já tem esses casos aqui, já passou por esses tipos de atuação. Então, isso vai limitando os nomes habilitados. Agora, eu acho que a escolha tem que ser política, né? No sentido, a cobrança política por esse aparelhamento tem que vir via urna, via política. O que você não pode também é tornar a Polícia Federal um aparelho autônomo, por exemplo, ou seja, um monte de pessoas que não passaram pelo crivo eleitoral, que nunca vão passar, nunca mais vão passar, não vão receber voto, não vão ser julgadas por sua atuação, criando um aparelho impenetrável, onde elas mandem e façam o que quiser e bem entender até o fim dos tempos, amém. Que é o que está se tornando Ministério Público, Polícia Federal, etc. Então, eu acho que tem que se encontrar meios de controle que sejam populares e não intracorporativos. Senão você cria corporações super poderosas e invulneráveis completamente ao poder político e que não passaram por nenhum tipo de aprovação popular ou de julgamento popular antes para estar ali, nem vão passar nunca. Nunca vão responder, portanto, por ninguém por seus atos. Ou seja, a Polícia Federal tem que responder a um poder político escolhido pelo povo. Isso é o presidente da República. Agora, quando esse poder político, ao invés de controlar o aparelhamento da Polícia Federal, está, na verdade, aparelhando a Polícia Federal para agir e proteger, ou seja, criando um estado policial para perseguir adversários e proteger os criminosos que são seus aliados, a sociedade tem que reagir. Aí eu acho que, nesse caso, cabe, é claro, interferência do Supremo, processo, mas essas coisas têm que ser comprovadas. No entanto, não se trata de retirar do poder político algum nível de controle sobre essas corporações. Elas têm que ser controladas de fora de alguma maneira. Agora, a respeito desse inquérito que foi aberto no STF para investigar as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro, Gustavo, tivemos na segunda-feira o tão esperado depoimento do Maurício Valeixo, pivô de todo esse imbróglio, que disse que o Bolsonaro queria um diretor da Polícia Federal com quem tivesse maior afinidade. E ontem falaram os ministros da ala militar do governo, o Augusto Heleno, o Braga Neto e o Luiz Eduardo Ramos. Outros envolvidos nesse episódio falarão até o final da semana. Há enorme expectativa, especialmente da oposição, a respeito desse inquérito, de que ele poderia criar as condições jurídicas para o afastamento do Bolsonaro da presidência. No meu entender e no de muita gente, Gustavo, essas condições já estão dadas. O Bolsonaro vem cometendo uma série de crimes desde o início do seu mandato. A grande questão é que falta vontade política desse Congresso, que está comprometido com as pautas neoliberais e essa agenda conservadora do governo até o pescoço. Que tipo de movimento, na sua opinião, poderia criar o fato político para que houvesse a aceitação de apenas um das dezenas de pedidos de impeachment que se acumulam na mesa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Então, Anderson, como você já falou, as condições jurídicas já estão dadas há muito tempo, elas já estão dadas desde os primeiros 4 meses de mandato. Bolsonaro é o maior criminoso da história do Brasil. Nunca um presidente foi tão criminoso.
Nunca nenhum presidente no exercício do cargo cometeu tantos crimes contra o Bolsonaro. Você podia enquadrar o Bolsonaro em 20 categorias aí do Código Penal, até aqui, né? Então não se trata de condição jurídica. Condição jurídica está dada. O que esse inquérito talvez possa criar são as condições políticas para o impedimento de Bolsonaro. Claro que esse Congresso é comprometido com o conservadorismo e neoliberalismo, isso aí não tem dúvida. Quer dizer, comprometido não, né? Eles são comprometidos com dinheiro é comprometido com essas pautas. E o Bolsonaro claramente partiu para a compra dos setores mais fisiológicos e corruptos do Congresso para tentar garantir que ele não seja julgado por seus crimes. Agora, eu não vejo o Rodrigo Maia como atrasando isso ou a Alocumbre, por causa da pauta deles, que eles podem tocar independente do Bolsonaro ou não. Aliás, o Bolsonaro, inclusive, está atrapalhando. Eles não podem mais tocar nada agora, nesse momento, por causa da estupidez do Bolsonaro diante do coronavírus. Bloqueou tudo. Eu acho que eles estão esperando as condições políticas. Condições políticas não vieram, vamos ser sinceros. Hoje saiu uma CNT que, por mais fraudada que possa ser, pode ser que seja, né? Porque da base de apoiadora do Bolsonaro sempre foi a pesquisa mais bolsonarista de todas, ainda dá 30% de apoio ao presidente. E não está muito distinta da XP, se não me engano, deu 26, eu acho, foi isso? Não sei. Ou daquela da Veja que deu 21, de ótimo e bom. Né? Ainda é uma base de apoio muito alta e fica muito difícil com os evangélicos mobilizados e os militares ainda segurando a onda do Bolsonaro, com a parte mais corrupta do Congresso compradas e regadas a dinheiro, fica muito difícil, neste momento ainda, se bancar começar agora um processo, impedir ele. E o que a gente não pode é vitimizar. Na hora que começar o processo é para tirar ele. Ele tem que estar morto já. Na hora que o processo começar, ele já tem que estar morto perante a opinião pública. Então, o que eu acho que essa reunião pode aumentar são as condições políticas para tirar ele, desgastar ele, realmente aparecer o que ele fala internamente nas reuniões, as preocupações criminosas dele, a forma como trata a República e os interesses do povo brasileiro. Eu acho que as pessoas que tiveram acesso disseram que a reunião é um apocalipse para o Bolsonaro. As coisas que ele fala ali vão ser muito desgastantes. Mas eu já vi que não existe um apocalipse para o Bolsonaro, né? Ele é um anticristo, as pessoas estão seguindo o anticristo com base em lavação cerebral, estão convencidos que Bolsonaro é um cara só que é incompreendido porque é muito sincero, fala muita besteira, mas está ungido por Deus, esse é o que sobrou na base dele. Uns evangélicos enganados por pastores que acham que o cara está ungido por Deus, e aquela parte mais ideologicamente fascista mesmo da sociedade, cujo sonho é assassinar todo mundo que pensa diferente. Só sobrou isso com Bolsonaro, hoje em dia, e, no entanto, é uma base muito sólida e muito perigosa. Então, ainda vai precisar, a gente pode desgastar essa base pelas beiradas, né? E vai desgastar. Eu acho que as principais, no entanto, a principal condição política vai ser, infelizmente, o desastre na saúde pública que vai vir nesse mês agora. Ou seja, tudo que a gente passou agora, eu acho que não é nada perto do que a gente vai passar no próximo mês. E culpa da política de flexibilização do isolamento do Bolsonaro e da força que ele está fazendo para as pessoas irem às ruas. E quanto mais pessoas serem atingidas pessoalmente pelo coronavírus, mais o ódio ao Bolsonaro vai crescer. As pessoas sabem que ele é o responsável por isso. E, enfim, eu acho que essas duas coisas juntas podem sim criar as condições políticas para derrubá-lo. Agora, Gustavo, os militares, desde o início do governo, na verdade desde a campanha eleitoral, vêm garantindo o suporte necessário ao bolsonarismo, à viabilidade dessa gestão. A cúpula das Forças Armadas insiste em dizer que está comprometida com a democracia, mas isso para mim soa como balela, Gustavo. O que há entre esses militares é um desejo de estarem próximos ao poder, ainda que sem um projeto definido, como acontece com o Bolsonaro. Qual é a tua avaliação para esses militares que orbitam o centro do poder no país?
Olha, de forma geral, minha avaliação não é essa, não. Eu acho que mesmo os militares. Claro que, bem, uma figura como o Heleno, que foi ajudante de ordens do Silvio Frota, você não pode esperar muita coisa, né? Agora, recentemente, o Vilas Boas deu uma declaração incrivelmente absurda, infeliz, em apoio ao suicídio, né, político e artístico da Regina Duarte naquela entrevista à CNN. Mas eu acho que, de forma geral, o que aconteceu com os militares foi que, no primeiro momento, elas sabiam que não teriam como desvencilhar a imagem das Forças Armadas do Bolsonaro, que fez uma campanha com base nessa mito de ser um militar, ou seja, evocando a mitologia de um passado glorioso da ditadura militar que nunca existiu, embora o regime militar tenha sido nacionalista e levado o Brasil a um período de desenvolvimento econômico sem distribuição, mas desenvolvimento econômico muito forte, gigante, né? Exatamente o contrário do Bolsonaro, que é um entreguista e destruiu a economia brasileira, entregando tudo que a gente tem e toda a nossa capacidade, pouca capacidade que ainda tem de reagir, como a Embraer, que por um milagre foi salva, né? Eu não sei por quanto tempo. Mas eu acho que eles entraram sabendo que eles precisavam manter a racionalidade do governo e tinham um compromisso com o país, que eles precisavam manter o país de pé contra a horda de loucos que tinham lá. Eles acharam que iam tutelar o Bolsonaro, que o Bolsonaro é um imbecil, um retardado, totalmente incapaz, e que eles iam tutelar o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro é imbecil, é retardado, mas ele não é tutelável. É um sociopata incontrolável e paranoico, e, enfim, que só ouve os filhos e o psicótico do Olavo de Carvalho. Então, que odeia eles, né? O Bolsonaro odeia o oficialato brasileiro, odeia a cúpula das Forças Armadas. São as pessoas que chutaram ele para fora do exército como o rato que ele era, né? Os militares até a eleição detestavam o Bolsonaro. Então eu acho que agora eles estão numa encruzilhada. Agora eu acho que ninguém mais honrado pode ficar do lado do governo Bolsonaro. Eu acho que mais cedo ou mais tarde eles vão partir para uma solução, para uma conversa com as forças de oposição, que hoje praticamente abrangem toda a sociedade brasileira, e pactuar uma transição para um governo Mourão, para o impedimento do Bolsonaro. Eu acho que eles não vão ter outra alternativa. Não existe como minimizar danos com o Bolsonaro no poder. Eu acho que, como todos, eles estão esperando só um derretimento maior na popularidade do Bolsonaro, com o avanço da pandemia e das investigações sobre os crimes dele. Só que agora, nesse balaio de gatos aí, eles ficaram emparedados na questão do Moro. E eles estão emparedados entre o bolsonarismo e o lavajatismo. Eu acredito que eles vão dar uma carcada no Moro no depoimento que eles vão prestar no inquérito aí do Aras. Eu acho que está armando uma tempestade violenta para cima do Moro aí. É incrível a força do Bolsonaro, ainda mesmo sendo o pior presidente de todos os tempos, o maior crápula e retardado que já sentou na cadeira da presidência da República. As instituições é que me parecem acuadas, Gustavo. Essa coisa de emitir repetidas notas em repúdio a cada crime cometido pelo Bolsonaro, sem uma ação enérgica para conter o presidente, me parece o símbolo do estado de letargia do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, por exemplo. Você concorda com esse diagnóstico ou acredita que não há muito mais a se fazer pelas instituições, além de se posicionar desta forma? Não concordo muito com o diagnóstico, não. As instituições estão acuadas porque o movimento bolsonarista é um movimento fascista. O Exército ainda não rompeu, as Forças Armadas não romperam com ele. As pessoas estão medindo a força real, a correlação de força real dada no país. E estão esperando o desgaste do Bolsonaro.
Eu acho que, nesse sentido, estão agindo, criando situações que vão desgastar profundamente o Bolsonaro. Estão tocando pau nas investigações, enquanto ele não aparelha, a Polícia Federal. Eles estão partindo para cima, cercando de várias maneiras o governo, esperando e provocando as situações de revelar os crimes do governo Bolsonaro para desgastar ele na opinião pública. O desgaste vem acontecendo, ok? Mas não está tão rápido quanto a gente gostaria. Ou seja, por nós, Bolsonaro nunca teria sido eleito presidente. Nós já considerávamos ele até então a pior figura mais imoral e repugnante que já tinha sido eleita presidente da República. Mas, infelizmente, isso não era o ponto de vista da maioria da população brasileira. É uma coisa que nós temos que nos conformar. E essa inversão está sendo muito difícil por causa dessa base evangélica e desses mitos, né, nos setores espíritas e evangélicos, mitos religiosos que se criaram em torno do Bolsonaro. É o mito do cavalo branco do Chico Xavier, é o mito do ungido de Deus lá dos evangélicos, tá difícil, né? Isso cria uma resiliência muito grande. Agora, o que eu acho que é um erro do STF, do Congresso, das forças políticas, da oposição, todo mundo, é subestimar o quanto a máquina de fake news e a estrutura de rede do Bolsonaro conseguem segurar a base dele. Ou seja, não desmontar isso em primeiro lugar é o grande erro, crime que pode custar a liberdade no Brasil. Vamos rezar que não custe, porque parece que a gente não tem mais nada a fazer contra isso, porque essa geração de políticos não entende o mundo que a gente está vivendo. Essa que é a verdade. A oposição também me parece um caso à parte, Gustavo. Eu tenho percebido uma falta de direção nas medidas implementadas pelo campo progressista. Não há liderança, cada um vai por um lado, o que tem dificultado a formação de uma coalizão que defenda a pauta do Fora Bolsonaro. Eu não vejo isso de maneira nenhuma, absolutamente não. Eu acho que existe uma nostalgia do tempo em que o PT hegemonizava o campo progressista e o fazia se submeter às suas vontades. O campo progressista está irremediavelmente, essa hegemonia petista está irremediavelmente rompida, acabou, não tem mais, nunca mais vai ter. E existe um novo polo de oposição diferente e cada um toma as suas próprias, tem a sua própria estratégia, né? Enquanto a estratégia do PT é tentar se manter como o oposto ao Bolsonaro, manter toda aquela estratégia para manter a polarização entre o lulismo e o bolsonarismo, a estratégia do nosso campo, o campo nacional desenvolvimentista, aí, se articulando em torno do Ciro, do PSB, do PDT, da Rede, do PV e de outros, enfim, não partidos, mas políticos associados, estabelecer um diálogo com o centro democrático, a centro-direita democrática, para criar, aí sim, uma grande frente ampla, né? Enquanto a frente ampla que o lulismo almeja é com o PCdoB e o PSOL, né? Com o PCB escondido e o PCO falando olavices de esquerda na rede. É basicamente a estratégia deles. Então, a frente ampla deles é a frente ampla de quem se submete ao lulismo e de quem está disposto a defender tudo o que foi feito nos 13 anos do governo do PT, que foram, na minha opinião, uma grande tragédia para a esquerda brasileira, uma grande tragédia para o país, né? Uma perda de oportunidade irreparável. Agora, é claro, não se compara em hipótese nenhuma com a desgraça que foi o governo Temer, né? Ou está sendo o governo Bolsonaro. Se compara com a tragédia do governo Fernando Henrique, em números, né? Em números. Porque o crescimento do período do PT foi equivalente aí 0,3% ou 0,4% em média, mais alto só, que o período do Fernando Henrique. A digitalização foi a mesma, o tripé macroeconômico foi o mesmo, o regime fiscal foi até muito mais rigoroso no governo do PT do que no governo FHC. Aí o PT distribuiu
compensações de renda para os miseráveis, enquanto a concentração de renda no Brasil aumentou. Então, assim, isso não é progressismo para mim, Anderson. E quem quiser achar que isso é progressismo, agora, é claro, me aliar uma força democrática, social-liberal como o PT, para vencer o fascismo, nazifascismo, não é nazi porque nem nacional é o fascismo de pior espécie que eu já vi, ou seja, o fascismo é um elemento nacionalista, é um fascismo entreguista, é um regime psicótico praticamente, né? Um neoliberalismo fascista que só pode ser comparável ao regime de Pinochet. O que está faltando simplesmente é fechar o regime, para aqui se tornar a maior desgraça desde o Chile. A respeito especificamente do PDT, Gustavo, eu tenho visto algumas lives do Ciro Gomes ultimamente e ele tem defendido essa necessidade de união no campo progressista. Ele chegou a falar em deixar as mágoas passadas de lado para se lutar contra os discursos autoritários do Bolsonaro, em uma clara referência aos problemas que ele teve com o Partido dos Trabalhadores nos últimos tempos. Como é que você avalia a condição do Ciro Gomes neste cenário? Você acredita em uma reaproximação dele ao ex-presidente Lula, por exemplo? Então, apesar das pessoas não entenderem, o que ele está falando é exatamente o que eu acabei de falar. Nós, é claro, que estamos dispostos a andar junto do PT, do PSDB, até do Novo, né? De todas as forças que reconhecem o jogo democrático, o Estado democrático de direito, para defendermos nossa democracia, nosso Estado de Direito, nosso regime das liberdades democráticas. Isso é um compromisso civilizatório muito superior. Ou seja, lutar contra o fascismo e o autoritarismo é um compromisso. Então, nessa luta, eu acho que nós podemos construir uma frente ampla para salvar o país do fascismo. Tá? Da direita à esquerda democrática. O que é muito diferente do que eles querem, o que eles exigem o tempo todo é que a gente pare de criticar eles politicamente, o modo de atuar político deles, a herança econômica que eles deixaram, o que eles fizeram quando estavam no poder. E toda vez que o Ciro faz uma crítica política a eles voltam aqui, são 4 anos falando a mesma coisa. Ciro acabou, interrompeu todas as pontes com o PT, etc. Enfim, isso é todo dia. O Ciro acaba todo dia. E, no entanto, continua cada vez mais forte. Lembrando que quando colocado para a beira da eleição de 2018, em simulações junto do Lula, o Ciro tinha 5%, o Lula aparecia na casa dos 30%. Hoje em dia, você bota em simulação junto com Lula, Moro e Bolsonaro, o Ciro está disputando voto com Lula. É 11-15, por aí. Então, isso deixa os petistas totalmente atordoados, porque nasceu um outro campo político. Ou seja, o Ciro tem a força que tem, mantém seu eleitorado contra Lula, contra Bolsonaro, contra Moro, né, as figuras mais poderosas politicamente no país, e ele é o único que representa uma alternativa a isso tudo, porque o Lula está inelegível, e a gente já sabe que o que ele tem a oferecer para o Brasil é mais neoliberalismo, e o Moro é Estado policial, o Bolsonaro é um fascismo puro. Então, eu não acredito em reaproximação com o PT. Por quê? Porque é muito simples, Anderson. O PT provou na eleição passada, no pior momento de sua história, para o Lula, que ia acarretar inclusive prisão dele, que eles nunca vão apoiar ninguém. E nós, ao mesmo tempo, também provamos na eleição passada que o PT nunca, temos convicção que o PT nunca mais vai ganhar. Mesmo que o PT pudesse ganhar, ainda tivesse condições de ganhar qualquer eleição majoritária no país, para que nós apoiaríamos o PT se ele oferece o mesmo projeto social liberal? Nós queremos outro projeto, nós queremos desenvolver o país. Então, nós nunca mais apoiaremos o PT por todos os motivos que existem. Primeiro, que ele perde até do Bolsonaro no segundo turno hoje. Então, o PT não é alternativa para o país. O PT vai nos destruir de novo se chegar ao segundo turno.
Eu não sei mais o que vai ter para destruir, inclusive, do país, depois que eles nos destruíram em 2018. Destruíram o país. A gente está nessa situação por causa do Lula e do PT. Né? E número 2, porque ainda que eles tivessem chance de ganhar, claro, para manter a ordem democrática, você vota no Haddad. Mas, francamente, qual é a diferença do Haddad para o Huck, para eleger o Huck ou eleger um Dória? Não tem diferença nenhuma. Talvez um tratamento melhor para as corporações do funcionalismo público. Mas fora isso, talvez não tenha diferença nenhuma, né? Na gestão econômica. Claro, um nível de mais agressivo de privatização, talvez, por parte do Dória, mas vai privatizar, vai ser a mesma política, não vai mudar nada. Então, nesse sentido, não existe nenhum motivo para a gente apoiar o PT. E só haveria reaproximação se houvesse alguma perspectiva do PT nos apoiar uma alternativa para o país. Isso nunca vai acontecer, eles não têm dignidade nesse nível. O PT é um partido hegemonista que só pensa na manutenção da sua bancada de deputados. Gustavo Castanhão, muito obrigado por conversar conosco aqui no programa mais uma vez. Eu te desejo um bom dia e uma boa semana. Grande abraço, Anderson. Manda um grande abraço para o Paulo, para Celeste. Eu que agradeço aí a deferência que o programa tem comigo, o espaço. Boa semana, se protege. A gente sabe que o Bolsonaro está mentindo e que a situação é muito grave. Então, por favor, não brinca com isso não. Vamos arrastar isso para o mais longe possível, esperando aí antivirais potentes, talvez a própria vacina. Conversamos aqui com Gustavo Castanhão. Ele é professor de Filosofia e Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora e membro do Diretório Nacional do PDT. Vamos agora ao primeiro intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento a coordenadora do eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça da ONG Redes da Maré, Lidiane Malanchini. Lidiane, bom dia. Olá, Anderson. Bom dia para todos os ouvintes e todas as ouvintes. A gente agradece novamente o convite para falar um pouco sobre o trabalho da Redes da Maré aqui no Faixa Livre. Muito obrigado, Lidiane, por mais uma vez estar conosco aqui no Faixa Livre. Lidiane, antes de tudo, eu quero parabenizar o Redes da Maré pelo belo trabalho que vocês têm feito diante deste cenário de caos da pandemia. Vocês continuam em ação, oferecendo auxílio para a população das favelas e informação para as pessoas entenderem o drama que vivem essas famílias atingidas pelo novo coronavírus. Toda semana vocês têm divulgado um boletim falando sobre a situação da Covid-19. Eu gostaria que você falasse um pouco aqui para os nossos ouvintes sobre como é feito esse trabalho de acompanhamento do Redes da Maré. Então, Anderson, a gente, na verdade, com o avanço do coronavírus, né, no Brasil, a gente sabia que as favelas e periferias seriam as áreas mais afetadas, né? Seriam as áreas que as pessoas iam ter dificuldade de acesso a uma série de direitos. Então, em março, a Rede da Maré lançou a campanha Maré diz não ao coronavírus, que trabalha diferentes frentes de trabalho, né, de segurança alimentar, geração de renda, comunicação, e uma das frentes é o De Olho no Corona, que é um canal de acolhimento online para os moradores da Maré procurarem assistentes sociais, psicólogas e advogadas para reclamarem e obterem informações. Então, a partir desse atendimento, a gente foi tentando identificar quais eram os principais limites de acesso aos serviços públicos do morador da Maré. E, obviamente, a questão da saúde é muito forte, né? Mas também a gente monitorou dificuldade de acesso ao auxílio emergencial, a questão da população de rua. E aí a gente resolveu organizar os dados e apresentar publicamente toda semana esses dados, né? Então, a gente acabou fazendo
um acompanhamento mais sistemático aos casos de suspeita de Covid, que são os casos que hoje têm tido mais dificuldade de acessar as unidades de saúde na Maré e na cidade. Então, a gente tem uma equipe que acompanha essas famílias e, a partir desse acompanhamento, a gente publica semanalmente esses dados. Agora, como anda a escalada da Covid-19 nas favelas do Complexo da Maré, Lidiane? Pelo último boletim de vocês que eu tive acesso na semana passada, já havia 140 casos suspeitos nas 16 favelas e 18 mortes de moradores. Esse número mudou? Como a população está lidando com a doença na Maré? Pelos atendimentos realizados pela equipe da Rede da Maré, a gente vem percebendo um avanço da pandemia nas 16 favelas do conjunto de favelas da Maré. A gente agora, essa semana, vai lançar novamente um boletim. A gente está fechando esses dados, mas possivelmente a gente vai mais do que dobrar o número de pessoas que estão com suspeita ou confirmados de Covid. E, obviamente, as estruturas das casas, pessoas que precisam sair para trabalhar, a população da Maré, a grande maioria, trabalha no setor de serviços, né? Você ainda tem uma parcela muito significativa que são autônomos, então pessoas que não conseguem fazer no seu cotidiano o isolamento preconizado pelas autoridades sanitárias. Qual é a principal dificuldade que os moradores vêm enfrentando, Lidiane? Eles conseguem respeitar as medidas de isolamento social e higiene preconizadas pelas autoridades de saúde e vigilância sanitária, por exemplo? Essa ideia do isolamento social, ela foi pensada pela e para a classe média, né? A gente não tem nenhuma orientação pensada a partir das periferias e das favelas, a partir dessa realidade. Então, por exemplo, como é que você mantém o isolamento social, ou como é que você faz o isolamento social de uma família numerosa que vive em uma casa de 2, 3 cômodos que não tem ventilação, né? Se uma pessoa ali está com suspeita de Covid, como é que ela faz o isolamento? Como é que a gente garante que ela não possa transmitir para as outras, né? Uma outra questão que é muito forte, questão da renda, né? Grande parte das pessoas que trabalham na Maré são autônomos ou trabalham na prestação de serviços, né? E essas pessoas, algumas precisam trabalhar, né? Algumas tiveram que manter suas atividades e conseguiram manter suas atividades para manter sua renda, mas também tem uma parcela significativa de pessoas que não estão conseguindo fazer suas atividades. Então, pessoas que consertam refrigeradores, ar-condicionado, manutenção de carro, tudo isso está parado e essas pessoas que tinham acesso a uma renda não estão acessando mais. Então, isso também é muito grave. Então, eu acho que tem uma ideia do isolamento social, do home office, até mesmo do auxílio emergencial que foi pensado pelo governo federal. Ele foi pensado para uma parcela da população que não é a parcela que vive nas favelas e periferias, né? A gente precisa olhar e pensar em questões que deem conta dessa realidade, das moradias, da questão da renda, da questão que é básica, né, simples, que é da acessibilidade a um smartphone, a um computador, a ter a rede de internet, a ter acesso a sinal de celular. Isso não é universal na Maré. Então, acho que tem muitas questões, lógico, além de todos os limites de acesso à saúde, por exemplo. E o acesso das pessoas àquele auxílio emergencial do governo? Há muita reclamação dos moradores das favelas? Eles têm sido obrigados a trabalhar para sobreviver ou existe uma rede de apoio que ofereça uma quantidade mínima de alimentos para a subsistência das famílias? O Rede da Maré tem feito algum trabalho nesse sentido? Então, o que a gente percebeu é que
As famílias que tinham Bolsa Família automaticamente receberam um auxílio emergencial, mas as outras pessoas que não tinham Bolsa Família sofrem com uma desinformação muito grande, que é a maior parte das pessoas. Então, autônomos, microempreendedores individuais que tentam acessar o sistema da Caixa e não têm uma resposta, né? E aí a gente vê, né, essa ausência de informação, essa ausência de orientação faz com que filas enormes na porta da Caixa Econômica, né? Pessoas que nem sabem se vão receber auxílio ou não. Muitas pessoas procuram a gente porque seus pedidos estão em análise e eles não sabem como e quando podem ter uma resposta objetiva, se vão ter acesso ao auxílio emergencial ou não. Então, os centros de referência de assistência social também não dão conta de fazer essa orientação. A gente vem observando, além da aglomeração na porta da Caixa Econômica, né, que a gente vem percebendo amplamente, também a aglomeração na porta dos centros de referências de assistência social. Inclusive, na Maré, a diretora desse centro morreu com suspeita de Covid 1 semana depois de lançarem o auxílio emergencial e terem amplas aglomerações na porta do CRAS, né, que ela coordenava. Então, tem uma falta de informação que gera uma angústia, né, de quem não tem de onde tirar renda, de quem perdeu qualquer possibilidade de renda. Então, isso é muito grave. Agora, Lidiane, o sistema de saúde tem dado conta da demanda? O que temos visto na maioria das unidades de saúde é um cenário de caos absoluto nas redes municipal, estadual e federal. Isso também se reflete lá na Maré, Lidiane? Houve algum tipo de planejamento dos órgãos de Estado para atender a esse tipo de demanda nas favelas? Como funcionam as unidades de saúde por aí? A gente vem vivendo na Maré sucateamento das unidades básicas de saúde. Nessa gestão, a gente teve redução de equipes, trocas de contrato, mudanças de profissionais. Agora, em fevereiro, a gente teve mudanças de muitos profissionais por conta da troca de contratos das organizações sociais. Então, as unidades de saúde da família que estão baseadas em conhecer o território, em ter vínculo com a população. E isso, por exemplo, pode ajudar muito no monitoramento dos casos de suspeita de Covid, que pode evitar a transmissão do Covid dentro de uma casa ou ali numa mesma rua. Isso tudo está muito vulnerável porque a gente está passando por um processo de socateamento. Além disso, a gente tem uma ausência de equipamentos que deem conta de casos que precisam de alguma intervenção mais complexa, casos que precisam de internação. Então, a Maré inteira, a Maré tem 140 mil habitantes, só tem uma unidade de pronto atendimento, que tem 15 leitos, mas na verdade nem poderia ter leitos, né? É uma unidade, na verdade, de transição, mas o que acontece é que as pessoas estão indo até a unidade de pronto atendimento, conseguem fazer o acolhimento dessas pessoas, mas essas pessoas não conseguem leito nas unidades, nos hospitais, o que é muito grave. Pessoas que estão esperando vagas de CTI e UTI dentro da unidade de pronto atendimento da Maré. Isso é muito grave. E, além disso, a gente não tem o número total de pessoas que estão infectadas na Maré. A gente tem uma ausência de testagem, poucas pessoas estão tendo acesso à testagem, só mesmo pacientes que estão graves, internados. Então, isso tem uma subnotificação muito grande que a gente não consegue dimensionar hoje qual é o tamanho da pandemia do coronavírus na Maré e como que as autoridades podem atuar ali. Porque se você não tem uma dimensão concreta de quantas pessoas estão infectadas ali, se você não consegue fazer um monitoramento, é muito difícil planejar qualquer ação em saúde.
A gente não consegue nem fazer uma estimativa de quantas pessoas precisariam de internação, por exemplo, porque a gente não sabe o total de pessoas que estão, de fato, com suspeita ou não de Covid. Eu acho que a situação da saúde é muito grave, mas não é uma coisa que está colocada agora pelo coronavírus, é uma questão histórica de sucateamento da rede de saúde e que, obviamente, como todas as desigualdades que se tem hoje, vão se exacerbar nesse período de pandemia. Para encerrar, Lidiane, o que o Estado precisa fazer para evitar que o coronavírus se torne o vetor de um genocídio nas favelas do Rio de Janeiro? Que medidas deveriam ser implementadas pensando na situação das pessoas que moram nessas regiões? Eu acho que a primeira questão que eu acho que a gente precisa, e é urgente, a gente precisa dimensionar o número de pessoas infectadas, criar mecanismos de testagem para a população de favela e periferia é urgente. Qualquer planejamento de políticas públicas precisa ter a dimensão do problema e hoje a gente não consegue ter a dimensão do problema. Além disso, acho que tem questões que são estruturais do sistema de saúde e que precisam ser revistas de forma imediata. Então, as unidades básicas de saúde da Maré não vão conseguir dar conta do monitoramento dos casos de Covid. É muito complexo fazer isso na Maré. A gente precisa de um polo urgente de acolhimento e atendimento e monitoramento dos casos de Covid na Maré. A Maré é uma área densamente povoada. Muitas pessoas vivem em um espaço muito pequeno. E que, se a gente não fizer um monitoramento, a expansão do coronavírus na Maré, mas em outras favelas, vai ser abissal. Então, é super importante a gente cobrar que a prefeitura, o Estado, o governo federal invistam na construção de polos de atendimento Covid para monitoramento dos casos de Covid nas favelas mais populosas do Rio de Janeiro. Senão a gente não vai conseguir fazer qualquer tipo de controle da transmissão. E o que hoje a gente já não tem de leitos, e que isso vai ser muito pior daqui para frente. Então a gente precisa pensar em como é que a gente evita a transmissão, a ampliação de pessoas infectadas, para a gente tentar dimensionar e diminuir, na verdade, o número de pessoas que precisam de internação, porque as estruturas dos hospitais hoje, mesmo com os hospitais de campanha, não dão conta do número de pessoas que vão precisar ser internadas. Lidiane Malanchini, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Parabéns novamente ao Redes da Maré por todo o trabalho que tem sido feito durante a Covid-19. Eu desejo a você um bom dia e um abraço. Eu é que tenho que agradecer vocês por mais essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre a Redes da Maré. Queria convidar todo mundo a seguir a Redes da Maré nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter. E também apoiar a campanha Maré Diz Não ao Coronavírus. Além desse atendimento que a gente está fazendo, a gente também está distribuindo cestas básicas, distribuindo quentinhas nas ruas. É super importante a contribuição e a colaboração de cada um. Só entrar no site da Rede da Maré e ver como vocês podem ajudar. Obrigada. Conversamos aqui com Lidiane Malanchini, ela é coordenadora do Eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça da ONG Redes da Maré. Vamos agora a mais um intervalo, voltaremos daqui a pouquinho. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes. E agora eu cumprimento o advogado e presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, Rafael Borges. Rafael Borges, bom dia. Olá a todos. Bom dia. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com a audiência tão qualificada desse programa. É um prazer. Muito obrigado, Rafael, por mais uma vez estar conosco aqui no Faixa Livre. Rafael, o presidente Jair Bolsonaro é pivô de uma das maiores crises da nossa história republicana. Atitudes e declarações irresponsáveis em relação à Covid-19, discursos atentatórios contra os poderes constituídos, tentativa de interferência em órgãos do Estado como a Polícia Federal. Antes de começarmos a tratar especificamente das questões jurídicas relacionadas ao presidente, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito de todo esse cenário caótico que o país vem atravessando. Bom, eu vejo com bastante preocupação esse momento que o nosso país está, esse momento político, conturbado que o nosso país está experimentando hoje. É preciso deixar claro uma coisa, bem antes dessa pandemia vir à tona, bem antes do mundo atravessar essa crise, digamos assim, sem precedentes, que a gente atravessa agora em razão do coronavírus, em razão da proliferação do coronavírus pelo mundo inteiro, o Brasil já vivia, já experimentava problemas sérios no seu processo democrático. O Brasil já era aquilo que Boaventura de Souza Santos chamava de democracia de baixa intensidade. Já era um país que experimentava problemas no seu processo democrático muito graves. E eu acho que essa pandemia fez com que a gente mergulhasse de forma cada vez mais intensa numa espécie de um Estado pós-democrático, um lugar onde não há mais respeito às garantias das pessoas, ao rol de direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição. Não há mais... o Estado deixou de observar princípios e regras básicas e absolutamente fundamentais de convivência. Isso porque o desprezo pela vida humana tem cada vez mais se transformado numa regra. A valorização dos processos econômicos em detrimento da dignidade da vida da pessoa humana, em detrimento da preservação de vidas. Isso tem se mostrado de forma cada vez mais intensa com o advento dessa pandemia. Então, um momento de muita preocupação. A gente já estava num momento delicado do ponto de vista da qualidade da nossa democracia. Eu acho que isso piorou de forma muito significativa em razão da pandemia. E as instituições, ao contrário do que a gente vê muitos personagens da política nacional bradar aos quatro ventos, as instituições não estão funcionando, Claro que não estão. Se estivessem funcionando, a gente não teria tolerância com atitudes, com discursos e com propostas que têm sido cada vez mais colocadas em mesa, que têm sido cada vez mais executadas. Isso é prova de que as instituições não estão atuando de forma a garantir o processo democrático. O estopim para o início dessa crise no centro do poder do país se deu com aquelas denúncias do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, quando de sua saída do cargo, de que Bolsonaro teria tentado interferir politicamente na Polícia Federal com a exoneração do ex-diretor-geral Maurício Valeixo. A verdade, Rafael, é que sempre houve uma espécie de ciúmes do Bolsonaro para com o ex-juiz. É notório que o Sérgio Moro contava com índices de popularidade muito mais altos que o do presidente e isso começou a incomodá-lo de certa forma. Essa espécie de rivalidade entre eles, potencializada pela perda de apoio popular do Bolsonaro com suas atitudes no início dessa pandemia, não podem ter levado a essa tentativa de coação do presidente, mostrando que quem mandava de verdade no governo era ele? Veja bem, essa é uma excelente pergunta. E é preciso, de uma vez por todas, a gente desmistificar esse debate sobre autonomia, interferência, independência da Polícia Federal brasileira. É preciso desmistificar esse debate, é preciso colocar esse debate em bons termos para a gente não confundir ainda mais a cabeça da população. Veja bem, a Polícia Federal é um órgão de Estado, não é um poder da República. E como órgão de Estado, ela realmente não é independente. Quem é independente na estrutura republicana brasileira são os poderes. O Poder Judiciário é independente, o Poder Legislativo é independente, o Poder Executivo é independente. Cada qual executa,
atividades dentro da sua esfera de competência, e eles fazem isso com independência, com harmonia, mas com independência. A polícia é um órgão do Estado que tem subordinação hierárquica clara, lógica e evidente ao Poder Executivo. No caso das polícias civis, a sua subordinação é ao Poder Executivo estadual, e no caso das polícias federais, a sua subordinação é ao Presidente da República. No caso da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal propriamente dita. Elas estão sim subordinadas ao Presidente da República. Então não há que se falar de independência, autonomia, enfim, e essas coisas que acabam, no limite, transformando a Polícia Federal numa espécie de um poder autônomo, né? Não é disso que se trata. A polícia é um órgão do Estado que está ali para executar políticas públicas, e a execução dessas políticas públicas deve se dar sob a supervisão do Poder Executivo Federal, a quem ela está subordinada. Só que é óbvio, gente, que essa supervisão, esse controle, ele tem que acontecer de maneira republicana, né? Ele tem que acontecer de maneira honesta, de maneira correta, segundo especificam os dispositivos constitucionais que têm vigência desde a Carta de 88. O Presidente da República não pode, de forma alguma, querer ou pretender interferir na Polícia Federal para que esta instituição, a partir dessa interferência, atenda a demandas do projeto político, pessoal e eleitoreiro do chefe do Poder Executivo da ocasião. É isso que não pode ser feito, né? Volto a dizer, não é um debate sobre independência, não é um debate sobre autonomia. Em democracias é absolutamente fundamental que polícias sejam controladas, que polícias não sejam independentes. A polícia é o braço armado do Estado. Como tal, ela tem que estar sob permanente controle, sob permanente vigilância daqueles poderes que têm legitimidade democrática para exercer controle sobre ela. Mas isso não se confunde de forma alguma com a possibilidade de um chefe de Estado ou um chefe de governo utilizar a polícia em atendimento dos seus interesses pessoais, familiares, eleitoreiros, políticos de ocasião. É isso que não pode, né? Agora, que um presidente da República tem liberdade ampla, total e restrita para escolher o seu chefe de polícia, o seu diretor de polícia, disso eu não tenho dúvida. A questão é que essa escolha, a independência que o presidente goza para esse tipo de coisa, ela não pode servir de pretexto para interferências que não são republicanas, né? O presidente da República tem muita coisa para tratar com o superintendente, com o diretor de Polícia Federal, né? De que ele pode tratar? Como anda o enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão no Brasil? Como anda o nosso controle de fronteira? Como anda as investigações sobre eventuais crimes contra a saúde pública que têm sido praticados através dos nossos aeroportos? Como anda? Enfim, tem diversas coisas que um presidente tem interesse de tratar com o diretor de Polícia Federal, com o superintendente de Polícia Federal. Só que esse tipo de coisa, ele não pode ser confundido com atendimento a interesses privados, né? Com atendimento a interesses particulares, com atendimento a demandas que são antirrepublicanas, na essência. Na última segunda-feira, o Maurício Valeixo esteve na sede da Polícia Federal, em Curitiba, para prestar depoimento no inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para investigar as denúncias do Sérgio Moro. O próprio ex-juiz já havia falado aos policiais. Ontem foi a vez de os ministros da ala militar do governo falarem. Nas suas declarações, o ex-diretor-geral da PF afirmou que o presidente não demonstrou, pelo menos para ele, que tinha intenção de interferir no trabalho dos policiais, mas relatou que Bolsonaro teria dito que gostaria de ter um diretor-geral da corporação com quem tivesse mais afinidade. Se isso não é interferência, eu nem sei mais o que é que pode ser, Rafael. Que tipo de tema o presidente poderia tratar com um diretor-geral de maior afinidade que não poderia tratar com Valeixo? Acho que sim, acho que esse raciocínio faz sentido, sem dúvida nenhuma que faz. Mas é uma coisa curiosa, né? Qualquer cientista político, né? Qualquer teórico de poder sabe que o exercício do poder, quando ele precisa ser afirmado, é quando ele não existe mais, né? A autoridade, ela reafirma. Quando a autoridade ela tem necessidade de reafirmar que ela é que está no comando de uma determinada situação, é porque ela não está no comando de situação nenhuma. Isso é muito característico do governo Bolsonaro, né? É um governo delegado, né? A figura central do governo, quer dizer, aquele que goza de legitimidade democrática para governar o país, ele atua ali em frentes, digamos assim, folclóricas, em frentes que não dizem respeito à gestão da coisa pública propriamente dita, né? Produz uma polêmica, produz um discurso fora de hora,
enfim, apresenta uma proposta completamente descabida para o momento histórico que o país está vivendo. Agora, quem faz a gestão, de fato, da coisa pública são as pessoas a quem ele delegou essa tarefa, né? Na economia, você tem a proeminência absoluta na figura do ministro Paulo Guedes, e na questão de justiça, polícia, sistema de justiça criminal, vamos dizer assim, você tinha a proeminência também praticamente absoluta do governo do ministro Sérgio Moro, né? Só que, de fato, era uma situação delicada do ponto de vista eleitoral, porque talvez enfim, poucas vezes na história desse país você teve um ministro de Estado gozando de mais popularidade que o próprio chefe de governo, que o próprio chefe de Estado eleito para aquele mandato. Era essa justamente a hipótese do então ministro Sérgio Moro, né? Por razões relacionadas razões bastante questionáveis, né? Enfim, mas o fato é que por razões relacionadas ao seu exercício como então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, ele conseguiu atrair para si uma quantidade muito significativa de simpatia popular, né? E essa simpatia, ela tem resultados eleitorais muito claros, muito evidentes. Ninguém ignora a participação do ministro Sérgio Moro de forma direta e indireta na vitória eleitoral de Jair Bolsonaro, né? Sem dúvida nenhuma, a população os leu como mentores, como executores de um mesmo projeto político, né? Não à toa que elegeu um e logo em seguida o outro virou o seu ministro de Estado, seu ministro de governo. Então eu acho que o raciocínio faz muito sentido. Isso pode ter sido uma resposta de Jair digamos, a proeminência política eleitoral que o então ministro Sérgio Moro vinha adquirindo, enfim, de forma cada vez mais intensa aí no exercício do seu mandato. Agora, especificamente essa declaração do Valeixo à Polícia Federal, Rafael, configura crime do presidente? Isso dependeria da interpretação de quem está à frente desse inquérito, ou você considera que é um caso fático de ilícito cometido pelo Bolsonaro? Olha, sinceramente, eu, como advogado criminalista, como alguém que se dedica, né, ao estudo da disciplina penal e processual penal, com certo afinco, com certa intensidade, eu te digo que, por si só, a gente ainda não tem elementos, a partir do que foi noticiado, a gente ainda não dispõe elementos para, digamos assim, bater o martelo, né, para dizer se efetivamente houve ou se efetivamente não houve a prática de um ilícito penal pelo presidente Jair a partir daquelas declarações, a partir daquelas atitudes que ele parece que adotou, né? Então eu acho que é um pouco precipitado esse tipo de conclusão. E eu acho que é um tipo de conclusão um pouco preocupante. Quer dizer, a gente vive uma crise política de proporções dantescas, ainda mais agravada pelo momento de pandemia, ainda mais agravado, por sua vez, pela forma como as autoridades do Poder Executivo Federal vêm lidando com esse problema, que é um problema de fundo sanitário, de fundo humanitário, de fundo econômico, de fundo social, enfim, é um problema que tem múltiplas facetas, e eu confesso que eu fico um pouco preocupado e às vezes até frustrado quando a aposta que apresentam para a saída dessa crise, elas têm sempre a ver com o processo de criminalização, né? Elas têm sempre a ver com a tentativa de criminalizar os agentes políticos que são responsáveis por essa crise. Eu acho que o Jair tem que ser, sem prejuízo de que se afira no caso concreto, de que se verifique no caso concreto se ele praticou crime ou não. Eu acho que essa conclusão nesse momento seria precipitada, mas sem prejuízo de que se investigue essa conduta dele, eu acho que a gente tem que buscar saídas para essa crise que estejam no campo da política, né, e não no campo dos processos de criminalização. Essa crise é uma crise política e é a política que vai nos tirar dela, né? Não é a tentativa de entregar isso para o judiciário, de pedir para o Supremo declarar se Jair praticou ou não praticou crime. Não é por aí. Quer dizer, a tentativa de criminalizar os processos políticos não trouxe o Brasil a um bom lugar. Aliás, foi dessa forma que o ex-ministro Sérgio Moro ganhou proeminência no cenário político nacional, né? Como que Moro saiu de ser um juiz provinciano de uma pequena capital do país para se tornar esse personagem da política nacional conhecidíssimo e super prestigiado? Como é que ele deu esse salto? Ele deu esse salto justamente através da criminalização dos processos políticos brasileiros, né? Ele deu esse salto justamente porque em algum momento da nossa história recente, ele se transformou nesse grande corregedor geral da nação, nessa pessoa que falava tudo que está certo, tudo que está errado, né? E que tinha aí um pouco que o dom de dizer os rumos que o país deveria assumir, né?
Então eu acho que essa não é uma boa saída, a tentativa de criminalizar as escolhas políticas que o presidente faz ou as suas atitudes, né? Não estou querendo passar pano para Bolsonaro, não estou querendo aliviar a barra dele, só que eu acho que a crise, como ela tem um fundo político, ela tem que ser resolvida também pela política, ela tem que ser resolvida no debate popular, ela tem que ser resolvida com a força do Congresso Nacional, com a força do Parlamento, com a força das instituições brasileiras, né? As instituições devem ter a sua força recuperada para tentar buscar uma saída institucional, portanto, para essa crise, mas que não reforce os processos de criminalização, que não fortaleça o processo de empoderamento do Poder Judiciário brasileiro, né? Que não recoloque a gente nessa armadilha de achar que os processos de criminalização vão resolver os nossos problemas de natureza política. Uma prova de que o Bolsonaro tentava interferir na Polícia Federal, Rafael, foi essa troca imediata pelo novo diretor-geral do superintendente do órgão no Rio de Janeiro, uma das demandas principais do presidente por conta dos inquéritos que investigam seus filhos no estado. Essa medida do Rolando Souza pode ser usada como prova da intenção do Bolsonaro em intervir na Polícia Federal, Rafael? Bom, como eu falei, né, eu acho que, mais uma vez, sem querer trazer os processos de criminalização para o centro de um debate que tem uma natureza essencialmente política. Mas no caso concreto, você consegue aí recolher nas manchetes de jornal, nas postagens de Twitter do presidente, enfim, em vários lugares, evidências, né, de uma interferência que soa pouco republicana, né, que soa antirrepublicana, né, evidências de uma interferência que parece pretender transformar a Polícia Federal numa espécie de entreposto, numa espécie de agência colocada a serviço de assegurar, vamos dizer assim, pautas políticas eleitorais e pessoais do chefe do poder da ocasião, né? Acho que essas evidências elas estão presentes, sim, no caso concreto, né? Mas como eu disse, eu acho que a saída disso ela está na política, ela não está nos processos de criminalização. E como eu volto a dizer também, acho que esse debate não pode servir de pretexto, como até parte do campo popular democrático brasileiro vem fazendo, e no meu entender vem fazendo de forma equivocada. Esse tipo de debate não pode servir de pretexto para reclamar ou para demandar aquela incompreendida autonomia e independência da Polícia Federal, né? Não é disso que a gente está falando. Uma coisa é uma coisa, a Polícia Federal é um órgão que deve estar subordinado aos mecanismos de controle regularmente instituído aí nos poderes que têm legitimidade democrática para dizer para executar o processo democrático, mas ela não pode também ficar refém de interferências de natureza pessoal, de interferências de natureza eleitoreira, vamos dizer assim, né? Mas é preciso separar esse debate para a gente não confundir as coisas. Outra coisa que o Valeixo disse à Polícia Federal foi que o presidente teria entrado em contato com ele na véspera de sua exoneração para questionar se poderia publicar a medida no Diário Oficial como sendo a pedido. Só que ele nunca formalizou sua saída do cargo. Esse tipo de situação beirou absurdo, Rafael. O presidente da República liga para o diretor-geral de um órgão de Estado questionando se poderia demiti-lo por vontade dele mesmo? Você tem razão. Essa situação não beira o absurdo, ela é o próprio absurdo, né? Não só isso, como também o fato do nome do ministro Sérgio Moro ter sido incluído ali dentre as autoridades que estavam publicando aquela exoneração, sendo que ele disse que ele nunca assinou documento com aquele teor, né? Acho que foi até o Ciro Gomes, numa entrevista ou numa live recente que ele deu, ele falou que é o primeiro caso na história de falsidade ideológica no Diário Oficial, né? E logo o Diário Oficial, que é o documento, digamos, autêntico por excelência, né? O documento mais importante da República, né? O documento que expressa, que exprime atos de competência privativa da presidência da República e das outras esferas ali relacionadas ao ente federativo União. Então é um absurdo, mas o que é o governo de Jair, né? É um absurdo em si, né? Então isso é um absurdo dentro de vários absurdos, né? É o caos como método, é o caos sistemático, é a desorganização como forma específica de governar, né? Então, assim, sinceramente não me espanta, mas é um absurdo sim, e é particularmente grave, né? Eu estou brincando aqui, estou falando que é um absurdo dentro do absurdo, mas não é na perspectiva de relativizar, não. Eu acho que é gravíssimo esse tipo de coisa, mas isso mostra um pouco a que tipo de condução, né, a República Brasileira está entregue hoje.
O ministro Celso de Mello, que está à frente deste inquérito no Supremo, vai se aposentar em novembro e o presidente indicará seu substituto. É verdade que não necessariamente, caso a investigação não seja concluída até lá, ela cairá nas mãos do indicado pelo Bolsonaro. Mas isso de alguma forma pode interferir no andamento desse processo, Rafael? Você vê prejuízo para as investigações nesse caso? Sim, a aposentadoria iminente do ministro Celso de Mello, ela coloca um pouco em risco a condução, digamos, equidistante e imparcial dessa investigação, desse inquérito, né? O ministro Celso de Mello, como poucos na história da República Brasileira, ele personifica a rigidez das instituições democráticas, como eu disse, como ninguém, né? Então, há uma possibilidade de prejuízo, sim. Agora, o próprio sistema ele tem mecanismos para vencer isso e para impedir que isso aconteça, né? A pessoa a ser indicada pelo presidente Jair Bolsonaro, ele pode muito bem, se ele for um sujeito comprometido com o processo democrático, com as regras do processo civil, do processo penal, ele pode muito bem se dar por impedido para conduzir essas investigações, né? Ele pode muito bem dizer, não, olha, eu estou assumindo aqui, mas eu não tenho condição de tocar essa investigação, em razão de que meu vínculo com a presidência da República é um vínculo de natureza pessoal, é um vínculo que, de certa forma, compromete a minha imparcialidade ou compromete a minha capacidade de conduzir essas investigações de forma republicana. Então, assim, existe saída dentro do próprio sistema para que essa interferência não aconteça. Rafael, o que você achou da decisão do ministro Alexandre de Moraes de impedir a posse de Alexandre Ramagem na direção-geral da Polícia Federal? Ele reafirmou seu entendimento no final da última semana após um recurso da Advocacia Geral da União. Essa decisão provocou polêmica no meio jurídico, já que esse tipo de nomeação é uma prerrogativa do presidente da República. O Bolsonaro chegou a alegar isso, criticou duramente o magistrado do STF, dizendo que sua indicação à Suprema Corte também teria se dado por uma decisão política do ex-presidente Michel Temer. O Alexandre de Moraes agiu com correção nesse episódio, Rafael? Olha, então, eu acho que sim, o ministro Alexandre de Moraes agiu com correção nesse episódio, mas acho que não, eu acho que a decisão dele ela não está correta do ponto de vista da análise de sua juridicidade, né, da análise do seu conteúdo material. Né? Por que eu acho que ele agiu com correção nesse episódio? Porque ele decidiu de acordo com a sua consciência e ele fundamentou a sua decisão. Né? É isso que se espera de magistrados brasileiros. Né? A gente não pode criticar magistrados brasileiros em função do conteúdo das suas decisões. Né? Se o iter, ou seja, se o percurso que é traçado, né, que é caminhado para decidir da forma A, B ou C é o percurso correto, a decisão pode ser criticada no seu mérito, mas ela tem que ser criticada com respeito. E é exatamente isso que eu faço com o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que a decisão dele tem fundamento, ela é fundamentada, mas eu não concordo com os fundamentos que ele apresentou. Acho uma intromissão absolutamente indevida do Poder Judiciário no âmbito da esfera de arbítrio, vamos dizer assim, a esfera de autonomia, a esfera de liberdade do Poder Executivo. Né? Como eu disse um pouco no início desse programa, os poderes republicanos brasileiros, eles são harmônicos, mas eles são autônomos, eles são independentes entre si. Né? É muito perigoso esse precedente que permite uma interferência tão direta, tão decisiva, tão clara do Poder Judiciário numa atribuição que é prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. Quem pode nomear ministros de Estado, cargos de segundo escalão e cargos, de uma maneira geral, no âmbito do Poder Executivo federal, é o Presidente da República, né? E por delegação, talvez, os seus ministros. Né? A eles incumbe tocar o dia a dia da máquina pública federal. Isso não cabe a nenhum juiz de direito, isso não cabe a nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, como isso também não cabe a nenhum congressista do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas estaduais. Né? Cada um no seu quadrado, cada um deve exercer a sua esfera de competência. Né? Os argumentos usados pelo ministro Alexandre de Moraes são argumentos que apostam numa espécie de futurologia, né? São argumentos que levantam a suspeição
do indicado, do nomeado, em função de algumas atitudes ali que são um pouco sugestivas de que ele teria um laço de amizade um tanto quanto profundo com a família Bolsonaro, né? Isso parece que iria de alguma forma contaminar, ou isso iria de alguma forma produzir dirigismo na forma como ele comandaria a Polícia Federal Brasileira. Mas isso é uma ilação. Isso é uma ilação, isso é uma suspeita que poderia até se verificar no caso concreto, mas não é permitido ao ministro do Supremo Tribunal Federal ou a qualquer magistrado brasileiro apostar que isso vai acontecer no futuro e em função dessa aposta, em função dessa ilação, em função desse exercício de futurologia, revogar de antemão, revogar a prioristicamente a nomeação que foi feita pelo chefe do Poder Executivo Federal. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Os ministros Supremos não têm esse tipo de poder e não é bom que eles tenham, porque como eu falei, os poderes são independentes, são harmônicos, né? Imagina se o presidente da República resolver interferir daqui para frente no conteúdo das decisões que são tomadas no âmbito do Poder Judiciário. Imagina se o Supremo Tribunal Federal, no exercício das suas competências constitucionais, resolve declarar uma determinada lei inconstitucional e o presidente da República vai lá por uma razão qualquer e nega validade a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso não é possível. Isso não é possível de ser feito, né? Não foi a primeira vez que o Poder Judiciário brasileiro, digamos, se intrometeu de forma tão invasiva, de forma tão incisiva, de forma tão inadequada no âmbito do exercício das competências constitucionais do Poder Executivo, mas é bom que seja a última, né? Nós vimos isso acontecer, por exemplo, na nomeação do ex-presidente Lula, né? A presidente Dilma ali um pouco antes do processo de impeachment, e ali em 2016, e um pouco na perspectiva de trazer mais coordenação política para o seu governo, ela tentou nomear o ex-presidente Lula seu ministro-chefe da Casa Civil, né? E também naquela ocasião foi uma ação no Supremo Tribunal Federal que impediu que essa nomeação acontecesse, né? Que produziu, que promoveu essa intervenção indevida, que sem dúvida nenhuma mudou de forma bastante significativa os rumos da política nacional naquele momento. Então não é dado ao Supremo Tribunal Federal, qualquer órgão do Poder Judiciário brasileiro, poderes para isso, né? Não é, e não é saudável que seja, né? Como eu falei, cada um no seu quadrado, cada um deve exercer de forma autônoma e independente, e a partir do sistema de freios e contrapesos próprios da Constituição da República de 88, as suas atribuições, sem intervenções indevidas, né? Eu acho que essa intervenção foi uma intervenção indevida, sim, né? Principalmente por causa da, digamos, entre aspas, má qualidade dos argumentos usados na fundamentação desse processo decisório, né? Como eu falei, por mais que fosse censurável essa amizade íntima entre Bolsonaro e qualquer agente da Polícia Federal, isso não podia ser usado a prioristicamente, isso não podia ser usado num exercício de futurologia, num exercício de previsão de acontecimentos, de fatos. Isso não poderia ser usado como justificativa para barrar uma nomeação, para barrar o exercício de uma competência privativa da Presidência da República. Imagine vocês, então, daqui para frente, o ideal é que o presidente, antes de nomear um diretor de Polícia Federal, submeta os nomes que ele está pensando em nomear ao Supremo. E o Supremo vai virar uma espécie de headhunter, vai virar uma espécie de caça-talentos, vai virar uma espécie de RH do Poder Executivo Federal, né? Isso não é o papel do Supremo Tribunal Federal fazer isso, né? E mais, menos ainda fazer isso preventivamente, né? Que o Supremo, de repente, revogasse a nomeação do Ramagem, depois que ele fizesse alguma atitude indevida, depois que ele atuasse para privilegiar ou para beneficiar interesses personalíssimos e privatíssimos da família Bolsonaro, né, que o Supremo agisse reativamente, lá vai. Eu acho que isso teria sido menos traumático para o nosso processo democrático, teria sido menos traumático para a rigidez da nossa Constituição da República, mas fazer isso preventivamente abre um precedente perigosíssimo, um precedente de intervenção indevida, um precedente de hiperempoderamento do Poder Judiciário, que é uma coisa que abala muito o funcionamento da República Brasileira e que, salvo engano meu, é alguma coisa que responde muito pelo estado de coisas em que a gente tem hoje no Brasil, por essa crise de legitimidade democrática que o Brasil experimenta hoje. Nos parece claro, Rafael, que o presidente cometeu uma série de crimes nos últimos tempos. Esse episódio da exoneração do Maurício Valeixo, então, é repleto de ilegalidades. Alguns advogados têm dito também que essas atitudes genocidas do Bolsonaro, negando a necessidade de isolamento social para evitar a proliferação do novo coronavírus, configuraria em crime de responsabilidade. Você concorda com essa tese?
Sim, eu tendo a concordar com a tese do crime de responsabilidade, embora eu ache que ela deve ser mais esmiuçada, ela deve ser melhor trabalhada, ela deve ser melhor investigada. Mas eu tendo a concordar que sim, os atos praticados podem configurar crime de responsabilidade. Só deixar claro para a nossa audiência que crime de responsabilidade é diferente do crime estrito sensu. Na verdade, o crime de responsabilidade é até uma designação assim, um pouco atécnica. Não é que ela esteja errada, porque ela tem previsão na lei, né? Esse termo ele tem previsão legislativa expressa, mas é um termo atécnico, porque a aferição do crime de responsabilidade é feita pelas agências políticas, não é feita pelo Poder Judiciário. Né? Quem diz se Bolsonaro cometeu o crime de responsabilidade ou não é o Congresso Nacional no processo de impeachment, no processo de impedimento. Né? A aferição, a verificação da prática do cometimento de crime de responsabilidade no caso concreto, ele cabe aos congressistas, ele cabe aos deputados federais e aos senadores da República, não cabe ao Poder Judiciário. Por isso que eu te digo que o crime de responsabilidade não é crime estrito sensu, não é aquele crime que está no Código Penal, né, que seria, por exemplo, o crime de pandemia, por exemplo, que é um crime que está previsto no Código Penal. Né? É diferente, o crime de responsabilidade ele está previsto em lei específica e ele é mencionado também na Constituição da República. Mas é isso, a aferição do crime de responsabilidade é uma aferição do Congresso Nacional. A aferição do cometimento do crime de responsabilidade é um movimento político, não é um movimento judicial. Perdão. Quem afere, quem verifica o cometimento do crime de responsabilidade é o Congresso Nacional no exercício da sua prerrogativa de declarar o impedimento de um presidente da República. Declarar ou não o impedimento de um presidente da República. Né? Então quem faz isso é o Congresso Nacional, não é o Poder Judiciário. Né? Então eu acho que é menos traumático para o nosso processo democrático que a gente tenha a avaliação das condutas que vêm sendo reiteradamente praticadas pelo Jair, submetidas ao crivo do Congresso Nacional, né, que é por excelência o poder que controla o Poder Executivo, né, é por excelência o poder que controla, uma expressão ruim, mas que fiscaliza o Poder Executivo, né, o Poder Legislativo, ele tem a atribuição de produzir leis, mas ele tem sobretudo a atribuição de fiscalizar o Executivo, né, e quando a gente fala em crime de responsabilidade, a gente está falando exatamente no exercício dessa atribuição fiscalizatória. É muito melhor que essa atribuição fiscalizatória seja exercida pelo Poder Legislativo, no exercício das suas funções constitucionais, né, de fiscalizar o Poder Executivo, do que pelo Poder Judiciário, né, criminalizando os processos políticos, por exemplo. Né? Então, eu acho que é uma designação imprópria, mas eu tendo a concordar com essa avaliação, sim, apesar das reservas que eu já apresentei. E essa participação do presidente nos atos convocados por seus apoiadores em defesas de pautas antidemocráticas, como o fechamento do Supremo e do Congresso, isso poderia representar uma atitude criminosa daquele que deveria zelar pela defesa da Constituição Federal e a manutenção da ordem democrática, Rafael? Eu acho que a participação do presidente da República nesse tipo de manifestação configura um ato de responsabilidade política gravíssimo e sem precedentes, eu acho, na nossa história republicana, né? Além de ser muito sintomático, né, de uma desorganização institucional muito grave, né? O presidente da República, o detentor do poder, aquele que move os aparatos do Estado, participando de manifestações contra o mesmo poder, né? Contra as estruturas que ele deveria personificar, contra as estruturas que ele deveria representar no exercício sóbrio e sereno do cargo de presidente da República. É muito sintomático da desorganização institucional que o Brasil experimenta nesse momento. Né? Eu acho que isso diz muito mais do que qualquer outra coisa, né? Essa participação. Agora, ela também é sinal, né? Ela também é sintoma de uma aposta que vem sendo feita e dobrada reiteradamente por essa figura da política nacional, no sentido de apostar contra as instituições, né? Apostar contra a regularidade do processo democrático, contra a estabilidade das instituições democráticas, né? A participação dele nesse tipo de manifestação, ela denota exatamente esse tipo de descompromisso, né? Tudo que a gente não precisaria num momento delicado como esse da vida nacional, mas são evidências muito eloquentes disso, né? Quer dizer, você ter o ocupante, o alto dignatário da República, o supremo mandatário da nação, aquele que ocupa o cargo público de maior relevância, de maior importância no cenário nacional,
batendo bumbo contra as instituições, isso é muito grave, né? Porque a democracia vive das instituições, né? A capacidade da democracia de produzir, a capacidade de um Estado republicano de produzir decisões democráticas, de respeitar esses processos democráticos, ela está muito ligada à rigidez dessas instituições, né? Elas têm que ser abaladas o mínimo possível, né? Para que a gente consiga produzir respostas eficazes, serenas, né? E, sobretudo, adequadas à crise e a tudo que está acontecendo no Brasil nesse momento. Rafael, eu tenho debatido esse tema aqui no programa com vários especialistas em direito. Além da possibilidade de afastamento do presidente por crime de responsabilidade em um processo que se daria no Congresso, a comprovação de irregularidade na campanha eleitoral que anulasse sua chapa ou o cometimento de um crime comum julgado pelo Supremo Tribunal Federal, além, é claro, de renúncia. Há alguma outra forma prevista em lei para a retirada de um presidente da República do cargo? Não há. Esses são exatamente os caminhos que a Constituição da República de 88 estabeleceu, né, previu, como caminhos, digamos assim, democráticos para o afastamento de um presidente da República regularmente eleito, né? Não existe outro caminho. Acho até o caminho da via eleitoral de todos o mais distante, né? Porque, digamos, seria um tanto quanto... Não seria a primeira vez que a Justiça Eleitoral brasileira, no curso do exercício de um mandato, em função de ter aferido irregularidades na campanha eleitoral, caça o mandato daquela pessoa, né? Isso já aconteceu com governadores de estado. Já aconteceu, salvo engano, também com alguns mandatos parlamentares. Não aconteceu com o presidente da República, seria a primeira vez. Mas acho esse um caminho um tanto quanto distante, um tanto quanto improvável. Isso não é uma avaliação jurídica, é uma avaliação política que eu faço, mas eu acho que realmente esse caminho é um caminho um pouco provável. Os caminhos mais prováveis são, sem dúvida, acho que a renúncia também é um caminho improvável por conta da personalidade, né, do presidente, enfim, da forma como ele lida com a gestão da coisa pública. Acho altamente improvável a renúncia. E acho que esses movimentos que ele faz de confrontar as instituições, confrontar o establishment, fazem parte da estratégia política dele, fazem parte da estratégia de sobrevivência que ele desenhou para passar por esse momento, né, politicamente delicado, né, porque é uma estratégia que aglutina as massas, que aglutina seus apoiadores, né, que mantém a temperatura de mobilização popular elevada, né? Então eu acho que há estratégia nesse caos. Não tenho dúvida que há estratégia nesse caos. Isso é muito calculado, isso é muito pensado para ser desse jeito, né? Essa temperatura está sempre elevada assim, para manter essa base de apoio dele aglutinada, né? Porque é uma minoria ali que, enfim, parece que é algo em torno de 25%, 30%, mas é uma minoria barulhenta, né? Que consegue dar sustentação para, enfim. Então eu acho a hipótese da via eleitoral improvável, acho a hipótese da renúncia também altamente improvável. Acho que as duas hipóteses mais prováveis, se algum afastamento acontecer, é pela via do impeachment, né? O Congresso Nacional Brasileiro analisando hipóteses de cometimento de crime de responsabilidade. O Brasil, digamos, seria o terceiro processo de impeachment, né, a acontecer no Brasil. Tivemos, pós 88, né, tivemos o processo do Collor, tivemos o processo do Collor em 92, da Dilma em 2016, e teríamos o do Collor, o do Bolsonaro agora em 2020. Né, digamos, o Congresso Nacional Brasileiro já é um pouco expert em processos de impeachment, já é uma coisa que, não vou dizer que acontece sem traumas, porque todo o processo de afastamento de uma liderança popular eleita democraticamente, ele é traumático, mas é um trauma, acho que menor, né? Até porque eu acho que o presidencialismo brasileiro, esse presidencialismo de coalizão brasileiro, ele já um pouco incorporou essa figura do impedimento, né? Essa figura do impeachment. E tem a hipótese do crime comum a ser avaliado pelo Congresso Nacional. Bom, sobre essa hipótese, eu só queria alertar o ouvinte que é o seguinte: o presidente da República Brasileira, ele goza de imunidade penal temporária, né? Ele só pode ser, enquanto ele for presidente da República, ele só pode ser processado criminalmente por fatos que guardem estreita relação com o exercício do mandato. Né? Há de haver uma vinculação estreita entre aquilo
de que ele está sendo acusado e o exercício do seu mandato de presidente da República. Sem essa vinculação, ele não pode ser processado enquanto ele for presidente, o que não impede dele, uma vez saindo da cadeira presidencial, vir a responder por esse crime. Mas enquanto ele for presidente, esse crime tem que guardar conexão estreita com o exercício do mandato presidencial. Se não guardar essa conexão, ele tem imunidade. Ele tem essa imunidade temporária. Tá? Então, assim, para o Supremo agir de maneira objetiva num processo de afastamento, é necessário que esses fatos que vão ser levados ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal através de uma denúncia do Procurador-Geral da República, né? Só o Procurador-Geral da República pode denunciar o Presidente da República, né? É preciso que esses fatos tenham conexão com o exercício do mandato. Ainda tem isso, né? Que eu gostaria de lembrar a audiência, né? A única pessoa que pode denunciar, ou seja, que pode processar um Presidente da República Brasileira perante o Supremo Tribunal Federal é o Procurador-Geral da República, é o PGR. Né? O PGR hoje, o Augusto Aras, é um Procurador-Geral da República indicado pelo próprio Bolsonaro, né? O que, de repente, também mostra aí um pouco que essa iniciativa tende a não acontecer. Né? É possível que aconteça. O Aras tem total liberdade para denunciar o Presidente da República, mesmo que seja o presidente que o nomeou ao cargo, mesmo que seja Bolsonaro que o tem. Porque o Aras tem mandato, né? Ele é nomeado pelo Presidente da República, mas ele não pode ser demitido pelo Presidente da República. Então nada impede. O Aras tem liberdade total para agir dessa forma, para denunciar o Presidente da República por prática de crime comum, porém relacionado ao exercício do mandato. Mas é preciso que ele esteja disposto a fazer isso, né? É preciso que ele esteja disposto a atuar no Supremo Tribunal Federal contra o Presidente da República que o nomeou. Né? Vocês vão convir que isso não é exatamente um movimento fácil. Para terminar, Rafael, como você tem visto a atuação do Judiciário diante de todo esse processo excepcional que o país atravessa, com um presidente que atenta o tempo inteiro contra as instituições, que adota discursos que vão de encontro a tudo que as autoridades de saúde preconizam? Há quem diga que os juízes do Supremo estariam amedrontados diante de todas as ameaças autoritárias do bolsonarismo, aliado aos oficiais das Forças Armadas que estão no seu governo. Você considera que o Judiciário tem agido com isenção, sem ceder a algum tipo de ameaça à democracia? Não, veja, com todo respeito, muito respeito a todos que pensam diferente, eu não acho que a gente tenha evidências aí de que tenha faltado isenção ao Supremo Tribunal Federal para agir desta ou daquela forma. Um exemplo disso você mesmo trouxe aqui ao longo da entrevista, né, que foi a revogação da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal por ato de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, se o Supremo Tribunal Federal estivesse de fato acovardado, é possível que, acovardado que eu digo contra Bolsonaro, né, é possível, era meio difícil de verificar esse tipo de decisão, né, decisão cujo conteúdo eu discordo, francamente, como eu já coloquei aqui para vocês, mas é uma decisão manifestamente contrária aos interesses da família do Presidente da República. Né? Então, assim, é uma evidência que depõe um pouco contra essa hipótese. Né? Outra evidência que depõe um pouco contra essa hipótese é a forma como o ministro Celso de Mello vem conduzindo um inquérito policial que foi instaurado, né, para apurar ali as circunstâncias da demissão do Moro, da nomeação, da interferência ou não interferência. Enfim, tudo aquilo que veio à tona naquela entrevista coletiva, né, que o ministro Sérgio Moro concedeu antes de sair do governo. Me parece que o ministro Celso de Mello, que neste ato, né, representa o Supremo Tribunal Federal, está agindo com isenção, com imparcialidade, com o distanciamento necessário para bem conduzir, digamos, as investigações. Né? Então, eu acho que veja, nesse sentido, eu acho que a crítica é injusta. O que eu acho que o Judiciário precisa ser criticado nesse momento por exemplo, eu acho que o Judiciário vem atuando de forma muito leniente, muito tímida, por exemplo, no que diz respeito a expedientes de enfrentamento à crise que vem sido provocada pelo coronavírus no nosso sistema carcerário. Né? Essa crítica, por exemplo, eu acho que é uma crítica válida. Né? Você tem hoje o sistema carcerário brasileiro, custa repetir, é o terceiro maior do mundo,
né, em número de presos, são mais de 800 mil presos, muitos dos quais, cerca de 40%, em regime de prisão preventiva, ou seja, são presos que estão encarcerados sem que as suas decisões tenham transitado em julgado, né? Em palavras simples, são presos sem culpa. Você tem as cadeias brasileiras em situação absolutamente precária. Aliás, foi o próprio Supremo Tribunal Federal que em outra ocasião já declarou as cadeias brasileiras um estado de coisas inconstitucional, ou seja, o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro já disse textualmente, através de uma decisão proferida no âmbito de uma ação declaratória, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que as cadeias brasileiras são masmorras medievais. Então você tem esse cenário absolutamente periclitante, em que você tem que enfrentar um vírus que tem altíssima capacidade de proliferação, principalmente em ambientes de aglomeração. Você tem esse cenário e você não tem um judiciário atuando incisivamente para reduzir a população carcerária brasileira, para, por exemplo, racionalizar o uso da cadeia no Brasil, né? Limitar a banalização do expediente do encarceramento. O judiciário, nesse momento, se fosse para cumprir um papel republicano relevante, deveria estar promovendo mutirões junto com as defensorias públicas dos estados, junto com as entidades de direitos humanos, junto com as OABs, as seccionais das OABs, na perspectiva de analisar prisões desnecessárias, prisões por excesso de prazo, prisões preventivas de pessoas que estão lá e que não estão acusadas de crime violento ou com grave ameaça, enfim, presos em grupos de risco, né? Eu esperava, sinceramente, do judiciário um esforço concentrado nesse momento para isso. A gente até tem já, justiça seja feita, vigendo nesse momento, uma recomendação do CNJ, né? Justamente para racionalizar um pouco o sistema carcerário brasileiro. Mas ela não tem sido colocada em prática de maneira eficiente, né? Então a gente tem hoje uma situação muito preocupante. A gente tem uma crise sanitária sem precedentes fora da cadeia e dentro da cadeia. Os estudos já mostram que os índices de contágio na cadeia são muito maiores do que fora, é óbvio, não precisaria de estudo científico para me mostrar isso, e já mostra que os efeitos dessa pandemia no sistema carcerário, eles podem sim, dentro de pouco tempo, repercutir sobre o sistema de saúde pública das pessoas que estão soltas, né? Porque a hora que os hospitais penais ficarem superlotados, se é que eles já não estão, esses presos que demandarão cuidados especiais, eles vão para o sistema público comum de saúde, eles vão para os hospitais públicos comuns de saúde, né? Vão estar ali ocupando os leitos que eu, você, que os ouvintes poderiam estar ocupando também, caso contraiam a doença. Então é preciso racionalizar isso. Então, a minha crítica ao judiciário nesse momento, ela vem muito mais por isso do que por qualquer outra razão. Rafael Borges, muito obrigado por essa entrevista aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um bom dia de trabalho e um forte abraço. Bem, na verdade, eu que agradeço ao Faixa Livre por haver me convidado para participar dessa entrevista, por compartilhar comigo de reflexões tão importantes, tão relevantes para esse momento político delicado que o Brasil está vivendo. E quero parabenizar também o programa, aqueles que o conduzem, porque é um programa que está sempre na vanguarda da defesa dos interesses, dos direitos e das liberdades individuais. Eu acho que trincheiras como essa são cada vez mais importantes. Rogo que as pessoas ocupem cada vez mais esses espaços e que a gente possa cada vez mais construir alternativas de resistência. Construir alternativas que nos coloquem em condições de questionar esse estado de coisas, né? A forma como esse estado de coisas está colocado, e que a gente lute para superar esse momento, que a República sobreviva, né? Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Um grande abraço. Tchau. Conversamos aqui com Rafael Borges, ele é advogado e presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês a amanhã, a partir das 8 horas, estarem conosco para mais uma edição do programa Faixa Livre. Um abraço a todos e até amanhã!